Estamos iniciando a nossa aula número 279 do nosso curso Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Sejam todos bem-vindos e vamos ao nosso estudo. Nas presentes aulas estamos estudando a saga de Moisés, de José, relativamente à vinda dos seus irmãos para o Egito, em busca de mantimento e cereais, já que havia uma fome que duraria 7 anos seguida, uma seca e um estado de fome por 7 anos consecutivos. E nesse sentido, os irmãos de Moisés se dirigem ao Egito, porque o Egito havia guardado, na época de fartura, em seus silos esses cereais, esses grãos. E vão em busca dos cereais, dos grãos, para se alimentar. Mas acontece que, em determinado momento, José, que vai dialogando com seus irmãos, eles não sabem que José é o seu irmão, né? Ignoram, e José, em dado momento, ele hospeda os seus irmãos, convida os seus irmãos para ir à sua casa. Vamos ver o que está escrito em Gênesis 43:15.34. Tomaram, pois, os presentes, o dinheiro, os presentes que lhes trouxeram da Palestina, de Canaã, o dinheiro em dobro, e a Benjamim, que era o irmão mais novo, que José tinha pedido para trazer Benjamim. E desceram ao Egito e se apresentaram perante José. José surpreende seus irmãos com um convite inusitado. Recebê-los na sua própria casa, que é um sinal de honra, né? De respeito, né? De homenagem. Recebia na própria casa o governador do Egito, que era José, os seus irmãos. Vendo José Benjamim com eles, disse ao dispenseiro da casa: mata reses e prepara tudo, pois esses comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. Os irmãos continuam temerosos com o desenrolar dos acontecimentos. Antes o dinheiro na boca do saco, quer dizer, eles abriram o saco, tinham dinheiro em dobro. O que significaria aquilo? Agora, outra coisa inusitada, o convite para ir à casa, o recinto pessoal de José. E eles ficam, os irmãos que já estão acovardados pelo seu sentimento de culpa lá atrás de terem sequestrado José e vendido aos mercadores, eles pensam sempre no pior que vai acontecer, porque estão vivendo sob um sentimento de culpa. Os homens, diz a Bíblia, os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José, e diziam: é por causa do dinheiro, que da outra vez voltou em nossos sacos, para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. Então, eu acho que o dinheiro que José colocou na boca dos sacos teria sido visto por José, na concepção deles, na ideia deles, de terem roubado José. Então, eles estão achando que José está trazendo eles para a casa deles para interrogar sobre esse dinheiro, que, teoricamente, dentro da visão negativa deles, eles teriam roubado de José. Bom, os irmãos, não conseguindo conter sua angústia e o quase terror, desabafam com o mordomo. Quer dizer, eles têm que soltar aquilo, ele está pegando eles por dentro, psicologicamente, está angustiando. Então, eles têm que soltar essa fala, pela fala, desabafar um pouco. E se chegaram o mordomo da casa de José e lhe falaram à porta. E disseram: ai, o senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. E quando chegamos à estalagem, abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro da casa de cada um estava na boca do saco. Nosso dinheiro intacto, tornados a trazê-los conosco. Quer dizer,
alguma coisa, que eles tinham pago os mantimentos e o dinheiro estava na boca do saco dele, aquele mesmo dinheiro. Trouxemos também o dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. Quer dizer, mas isso quem tinha posto era José. Então, nesse momento, estabelece o quê? Uma situação de incerteza, uma coisa inexplicável ante os olhos dos irmãos. Esse fato do dinheiro aparecer na boca do saco. E ainda agravado pelo convite deles almoçarem com José, que é uma coisa, um governador chamar aqueles caravaneiros para almoçar com ele. Como é isso? Então, forma-se na cabeça deles, dos irmãos, o enigma, uma coisa inexplicável. O dinheiro na boca do saco, por um lado, e o convite para ir à casa do Senhor, José. O temor, então, cresce. A mais nova hipótese é aquela de serem acusados do roubo do dinheiro na casa que estava na boca do saco. Seriam acusados. É um desabafo com o mordomo para uma espécie de catarse para tirar um pouco da sua angústia. Então, eu fiz esse gráfico aqui, dizendo o enigma é coisa inexplicável e difícil solução na cabeça deles. Eles aventam a hipótese do dinheiro na boca do sapo e ainda se agravam os seus sentimentos de insegurança com o convite para ir à casa do Senhor. Isso tudo tem um sentimento de terror íntimo. E tudo isso leva a eles uma inquietude, uma angústia. E eles, para diminuir essa angústia, eles desabafam com o mordomo. Porém, o mordomo vai responder. O mordomo conhece José, sua elevada espiritualidade, sua fé em Deus. Muito importante na Bíblia essa fé em Deus. Tranquiliza os irmãos e liberta Simeão, que estava preso como refém quando eles voltaram para Canaã. E disse o mordomo: Paz seja convosco. Shalom, shalom, em hebraico, mas na língua deles não era shalom. Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus é o Deus do vosso Pai. Vos deu tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim, e ele trouxe para Simeão. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José, e lhes deu água e lhe lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam presentes para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ele ali havia de comer. Então eles tinham recebido um presente lá atrás, que era mira, que era bálsamo, né? Que era outras plantas aromáticas, né? Que eram oferecidas, né? Como uma dádiva daquela época. Bem, José chega, recebe os presentes dos seus irmãos. Emociona-se ao ver Benjamim, o mais novo, após ele. Sai do recinto, abalado, dirige-se para um outro recinto, chora cheio de comoção. Então ele vê os irmãos, vê o seu irmão Benjamim, que é o irmão da mesma mãe, né? Porque nós vamos ver aqui que o pai dele tinha 4 mulheres, né? Mas a mãe dele, em Jacó, é a mesma mãe de Benjamim. Então ele tinha essa identidade materna com Benjamim. Então ele se emociona. Chegando José, a casa trouxeram para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante ele até a terra. Então eles botam a cabeça na terra. E lhes perguntou o seu bem-estar e disse, sobre o seu bem-estar e disse, vosso pai, o ancião de quem falaste, vai bem? Ele ainda vive? Responderam, vai bem sim, o teu servo. Nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se em terra. Levantando José os olhos, viu Benjamim, seu irmão,
filho da sua mãe. Como eu disse, Jacó tinha 4 mulheres. Lia, Raquel, Bila e Zipa. Eram 4 mulheres. José e Benjamim são filhos de Raquel. Daí se referir a Benjamim como filho da sua mãe. E disse: a este o vosso irmão mais novo, de quem me falaste, e acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho, olhando para Benjamim. Novamente José se emociona. José se apressou a procurar onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão, entrou numa câmara e chorou ali sozinho. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: servi a refeição. Bem, aí vem a refeição. Aí é o ponto fundamental da aula de hoje, talvez. A refeição é servida segundo os costumes da época. A primeira parte vai para José, a segunda parte para os seus irmãos e a terceira parte para os egípcios. Nessa sequenciamento do serviço, observa-se uma espécie de hierarquia e que denota a nítida separação entre as classes, né? Havia separação das classes sociais, quer dizer, José, o governador, é o primeiro. Segunda classe serão seus irmãos, que são seus convidados. Terceira classe, os egípcios. Serviram a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte dos egípcios, porque aos egípcios não era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação para os egípcios. Então, próprios egípcios não comiam junto dos hebreus. Eles comiam separadamente, porque se eles comessem, eles estariam desrespeitando e violando a cultura deles de não se comer com gente estranha. José estabelece se sentarem à sua frente o irmão mais velho, que é Rubens, e o irmão mais novo, que é Benjamim. Com isso, ele homenageia o princípio e o fim daquela multifamília, né? Que eram muitas famílias, múltiplas famílias. Porque os irmãos eram 11 irmãos, com as suas mulheres, com as suas concubinas, com os seus filhos, com seus escravos, servos, eram multifamílias. E assenta-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, Rubens, e o mais novo segundo a sua minoridade, Benjamim. Disto os homens se maravilharam da decisão de José. Sentou aqui, Rubens sentou aqui, Benjamim e os outros separadamente. Portanto, a mesa de refeições registra os costumes e as tradições da época, e que acontece até hoje, né? A gente acha, por exemplo, a gente tem a família italiana que vai dar o almoço, e também os árabes também vão dar o almoço. Aquele almoço começa tipo 11 horas, meio-dia, vai até 6 horas da tarde. Ficam todos juntos, como se fosse numa verdadeira caravana, debaixo de uma tenda, todos juntos, falando, entrando, saindo, fazendo umas comidas. É a família, né? É essa família que é o fator de agregação social. E a mesa a gente vê isso. No caso aqui, por quê? Porque é uma hierarquia no serviço das refeições. Havia essa hierarquia. Primeiro José, segundo irmão de José, lá em cima Rubens, e aqui embaixo o mais novo, Benjamim, e terceiro os egípcios, que não comem e não se misturam com o hebreu. Aqui o gráfico. Primeiro José, irmãos de José, Rubens e Benjamim, e os egípcios, aqui embaixo. Bem, mas José oferece ao seu único irmão por mãe, Benjamim, grande e maior porção de alimentos, quer dizer, ele servir mais é mais dignificá-lo, entende? Esses são os costumes que a gente tem que entender. Na cultura de então, significava uma homenagem especial, colocar mais prato na frente do Benjamim.
Então ele apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era de 5 vezes maior do que a dada aos seus irmãos. E eles beberam e se rejubilaram com ele. Então foi um almoço. Então essa questão da refeição, o Espiritismo também ele absorve nisso. Quer dizer, ele tem trechos sobre isso, sobre essa hierarquia da refeição, sobre a mesa, que é uma micro-sociedade, né? Porque ali tem o patriarca, que é o pai, tem a mãe, que é a matriarca, tem os filhos, tem os netos. Essa é a família. Essa é a família de Deus, que Deus criou. Essa é a família da Bíblia, dos nossos antepassados. E é essa família que agradece, que enriquece os nossos domingos, quando nós nos juntamos com nossos primos, primas, tios, naquela grande reunião, naquele grande comensal, né? Bem, mas Jesus ele toca isso em Mateus 9.10-12, capítulo 9. Vamos ver o que diz Jesus. Jesus e a refeição. Senta-se na mesa com pessoas. Jesus senta-se na mesa com pessoas de má vida e outras segregadas da sociedade judaica, em razão da cultura existente. Então Jesus vai sentar, vai quebrar isso. Ele vai sentar com pessoas que são discriminadas socialmente, colocou aqui do lado dele, e outras que que praticaram ilícitos e por isso foram marginalizadas da sociedade. Ele junta todos esses que são tratados como párias na sociedade judaica. Isso está em Mateus, como nós vimos, 9:10.12. Aconteceu que, estando Jesus sentado à mesa em casa desse homem, que era Mateus, ali vieram ter muitos publicanos. Os publicanos são os cobradores de impostos romanos. Eles eram odiados pelos judeus porque eles coagiam os judeus, arrancavam os impostos, né? Os impostos deles, né? Eram odiados pelos judeus. E ali estavam, na linha dos publicanos, pessoas de má vida, prostitutas e marginais, que se colocaram à mesa com ele. Olha que absurdo. Se colocaram à mesa com ele. Vendo isso, os fariseus, que eram os críticos de Jesus, disseram aos discípulos do mestre: por que o vosso mestre come com publicanos, está ali, e pessoas de má vida, está ali? Mas tendo ouvido o que perguntaram, Jesus disse: não são os que estão bem de saúde, mas os doentes que têm necessidade de médico. Então, Jesus quer dizer o seguinte, aqui eu vou transcrever ipsis literal o comentário do professor Kardec. Jesus dirigia-se principalmente aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais têm necessidade de consolação, os marginalizados. Aos cegos dóceis e de boa fé, porque eles pedem para ver, e não os orgulhosos, no caso também os ricos, que acreditam possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Então Jesus privilegiava essas pessoas segregadas da sociedade. Aí ele mostra que não são os que têm saúde que precisam de médico, ou seja, esses segregados são doentes espirituais, psicologicamente espirituais. Então, eu vou tratar deles, eu vou dar assistência. Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, CELD, Centro Espírita Leão Denis, Rio de Janeiro, 2000, o ano da edição, página 583. Mas além desse ensinamento que nos compele a ser tolerante, a ser benevolente, a ser indulgente com a miséria dos outros, com a miserabilidade deles, com a dificuldade deles, procurando fazer o melhor por eles. Quer dizer, é uma atitude de piedade, uma atitude caritativa que Jesus coloca para ensinar os outros que também devem dar atenção a esses marginalizados. Mas, além disso, nós vamos voltar ao processo hierárquico aqui, de sentar na mesa, que está aqui contido em José. Mas, além das criteriosas observações de ordem moral de Allan Kardec, surge
a clara segregação social. Os hebreus só conviviam entre si, se visitavam, tinham suas festividades, cerimônias. Era, por assim dizer, uma sociedade fechada. Na base dessa personalíssima construção social encontrava-se a religião, que a religião era que formava essa cultura judaica. De fato, a partir do nascimento das crianças, criava-se obrigações religiosas, como, por exemplo, o mais marcante para nós é a circuncisão dos meninos, dos varões, ao 8º dia do nascimento, que eles tinham que ser levados aos templos, ao grande templo ou à sinagoga, para serem circuncidados. O próprio Jesus, como era judeu e sua família cultura judaica, ele também foi levado para ser circuncidado, como consta em Lucas. Então, na base dessa cultura judaica que criava obrigações religiosas e que se transferiam à cultura, justamente aqueles que não eram judeus não tinham acesso ao templo, não tinham acesso à pregação do sábado, não tinham oferendas a fazer, pombinhos, rolas, como Jesus também fez isso quando completou 12 para 13 anos, que era a maioridade concebida pelos judeus daquela criança, que ela era inserida socialmente aos 12, 13 anos. Jesus foi com seus pais ao templo, ofereceu 2 pombinhas e rola, está lá no nosso evangelho, se não me engano, de Marcos. Então, essa obrigação, essa hierarquia, na realidade, na família, hierarquia da família e na própria mesa, ela expressa justamente essa estrutura social fragmentada e, ao mesmo tempo, ela reflete o poder da religião na formação social do povo judeu, social e cultural do povo judeu. Essa foi a aula de hoje e nós vamos caminhando com isso, porque isso é uma beleza. Entendemos como a dinâmica divina ela vai traçando esse processo evolutivo. Eu posso dizer aqui que foi desde o judaísmo, passando pelo cristianismo, essa linha progressista e alcançando o espiritismo, é que nós alcançamos o ponto maior ainda de concepção de Deus, de concepção das coisas religiosas, não da religião e da moral. Portanto, o espiritismo é uma continuação do judaísmo numa fase que transitou para o cristianismo e é uma continuação do cristianismo, mas não é o cristianismo da religião, do dogma, da fé, da articulada, da fé, dos artigos de fé. É um ato, um sentimento de devoção e de respeito para com o próximo. Que Deus nos abençoe. Flores para vocês. Eu espero que no próximo domingo vocês almocem com seus parentes, amigos e formem aquela grande família, mediante risadas alegres e felizes, testemunhando a grande força da família cristã. E que Deus nos abençoe.